Tá? Agora sim, tá gravando e vamos começar a aula. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Tá? Vamos lá então. Da última vez que a gente estava tendo aula de física térmica, a gente estava falando de calorimetria, né? Aí a gente vai meio que terminar isso nas próximas 5 aulas aí. Eu fiz esse cronograma, certo? Hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu antes, que é capacidade térmica e calor específico. Aí as próximas aulas eu tentei fazer uma coisa que vai ser bem voltada para o Enem, sabe? Tipo assim, as questões de calorimetria no Enem é certo. Vão ter pelo menos vai ter umas 2 questões pelo menos no Enem, que vai ser usando conservação de energia ou usando potência. Então eu tô aqui fazendo uma coisa que é tipo assim, realmente voltado para o Enem. Eu acho que vai ser bom, mas vocês vão ter que fazer os exercícios, sabe? Dar listinhas da semana, senão vai ficar muito conteúdo e a aula vai ficar confusa. Beleza? Então, para aproveitar, eu sei que puxado, mas tenta fazer a listinha, tenta tirar as dúvidas. Vamos lá, então. Hoje a gente vai começar a revisão, né, de capacidade térmica e calor específico. Eu sei que muita gente não estava na aula lá atrás, então eu vou como se fosse a primeira aula mesmo. Então, eu chamei de revisão, mas aula normal. Tá? Ignora a revisão. Primeiro, vamos falar só para lembrar um pouco o que é calorimetria. Olha, eu sempre gosto de olhar para as palavras, né? Calorimetria, a palavra significa o quê? Calor, que tem a ver com temperatura, tem a ver com calor, e metria vem de medida, né? Metra, aí é de medida. Quando você fala geometria, você quer saber como é que você mede a forma, geo de forma. Aqui a gente quer saber como é que a gente mede o calor, né? Então a gente vai ter aqui várias entidades. Calor latente, calor específico, capacidade térmica. Todas vão ser grandezas físicas relacionadas com como é que você mede calor. Beleza? Primeiro, das nossas grandezas físicas, é a capacidade térmica. Por quê? É a mais intuitiva. A capacidade térmica é uma grandeza física do corpo. Ela é a grandeza física que determina aí a relação entre a quantidade de calor fornecida para o corpo e a variação de temperatura que se observa nela. Certo? Isso aí são umas fotos das panelas aqui de casa. E vamos dizer, tipo assim, o que acontece se você acender uma vela ou botar uma dessas panelas no fogão? Qual delas vai variar a temperatura mais rápido? Aqui é uma panela de alumínio, pipoqueiro quebrado. Aqui é uma panela de pedra. Aqui é uma panela de pedra com água. Né? A gente sabe que botando na mesma boca, essa aqui vai esquentar muito mais rápido que essa aqui. Por quê? É justamente porque a capacidade térmica dessa aqui é muito mais alta do que a capacidade térmica dessa aqui. Beleza? Então a capacidade térmica é importante para entender o conceito, certo? Vai ser uma relação entre fornecer calor e variar a temperatura. E eu sempre gosto de ter esse exemplo aqui na cabeça. Tá claro? Então vamos. Ok. Quando eu falar tá claro, tenta tirar o microfone, tá? Que é mais rápido. Vamos lá. Continuar. Então eu falei, capacidade térmica é a grandeza que determina a relação entre a quantidade de calor fornecida para um corpo e a variação de temperatura observada nesse mesmo corpo. Certo? Então, isso vem na forma dessa equação, que aqui, que relaciona exatamente essa equação, é o que o calor fornecido por um corpo é igual à capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura. Beleza? Bem, calor aqui, vocês lembram? Calor é energia, né? Então, energia vocês viram muito com o Samuel aí nas últimas semanas. E essa relação, né? Exatamente, tipo assim, se você sabe o calor que você forneceu, você consegue achar a variação de temperatura se você souber a capacidade térmica. Beleza? Essa é a nossa primeira equação de calorimetria. Fazer um exemplo simples agora. Vamos lá, questão. Uma colher
temperatura ambiente de 20 graus Celsius, recebe 4.500 joules, né? 4,5 kilojoules, 4.500 joules. Chegando até 80 graus Celsius. Qual a capacidade térmica? Aí eu tô querendo só que a gente use a equação que a gente viu agora há pouco, né? Os dados que a gente tem, ó. O recebe 4.500 joules, quer dizer que forneceu 4.500 joules. Aí, a variação de temperatura... Opa, aqui tá errado, tá, a questão. Era para ser 70 graus. Aqui era 70. Aí a variação de temperatura de 20 para 70 dá 50 graus Celsius. A gente tem essa equação. Aí a gente pega essa equação aqui, a gente isola a capacidade térmica, que é o que a gente quer encontrar. E no final a gente tem então aqui a capacidade térmica em termos do calor e da temperatura. Aí a gente substitui aqui os valores que a gente já anotou, né, da questão. Eu acho que fazer isso aqui é importante em qualquer questão de exatas, não é só de física, de matemática, de química, porque você meio que assim, você suga a informação do problema, anota e depois você vê que é só fazer uma manipulação ali, né? Então tá aqui, eu isolei o C, substitui os valores. Aí você divide aqui 4.500 joules por grau Celsius, dá 90 joules por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para você aumentar de 1 grau Celsius essa colher, essa concha, na minha cabeça é uma concha, você tem que dar 90 joules para ela, certo? 90 joules, energia, unidade que vocês estão familiarizados já. Beleza? Aqui, meio que eu não comentei antes, né? Mas então aqui a gente vê meio que a unidade da capacidade térmica, né? Que é exatamente joule, ou unidade de energia, por unidade de temperatura. Que é justamente isso que eu falei, sabe? Tipo, ela vai te falar o tanto que vai variar a temperatura quando você der tanto de energia. Beleza? Vamos lá. Agora tem uma questão seguindo. Depois, mesma concha, a gente fornece 1.800 joules para ela. Qual a temperatura final? A ideia aqui, beleza? A gente está lá a mesma concha, a gente esquentou ela, e depois a gente dá mais 1.800 joules. Qual é a temperatura final? Eu anotei as informações, né? Agora a gente tem informação do outro exercício. Ficou aqui a informação de que a gente tem de que a capacidade térmica é 90 joules por grau Celsius. Aí a gente pega a mesma equação, só que a gente isola dessa vez a temperatura, que a gente quer saber a variação de temperatura. Aí vai ficar aqui o calor fornecido por capacidade térmica, substitui os valores, aí vai dar 20 graus Celsius. Beleza? Só que a temperatura final é a temperatura que estava antes, né? No final do último exercício estava 80 graus. Aí você soma 20 dá 100 graus Celsius. Ou seja, essa concha está fervendo. Se botar na mão vai queimar. Beleza? Tá claro aqui? Então o ponto aqui é tipo assim, ó, a equação é simples. A gente tem que saber mesmo é manipular, sugar as informações do exercício e tal. Ok? Tá, deixa eu só... Gente, eu vou só checar uma coisa rapidinho. Tá certo. Beleza. Tá, vamos seguir. Beleza, a gente tem essa noção então de capacidade térmica, que a gente sabe que um corpo retém muito calor, pouco calor, né? A gente quer saber que isso é dos corpos, né? Como é que a gente faz para pegar um corpo? Como é que você determina a capacidade térmica dele? Olha, a gente vai analisar aqui duas características. A primeira, materiais diferentes possuem diferentes capacidades de reter calor. Isso aí, no exemplo lá da panela de pedra, estava claro, né? Porque você tinha pedra, alumínio. Qual que esquenta mais rápido, o metal ou a pedra? É o metal, né? Por quê? Porque o material esquenta mais rápido. Se pegasse uma colher de metal, uma colher de madeira, você põe as duas no arroz lá. Qual que deve tirar? A de metal. Por quê? Materiais diferentes possuem diferentes capacidades de reter calor. Certo? Aí, acho que a palavra, desculpa, não era reter calor, né? Mas seria assim de transformar calor em temperatura. Beleza. E o outro, bem intuitivo também, é que quanto maior a massa, maior a capacidade térmica, né? Isso seria, tipo assim, se você pega uma panelinha, você pega uma panelona, qual demora mais para esquentar, né? A panelona. Por quê? Porque ela é maior mesmo. Aqui outro exemplo que eu peguei no mapa bonitinho,
um mapa mental que eu vou postar depois. Você pega um cubo de gelo, pega um iceberg. Os dois são de água, né? Só que qual que demora mais para derreter? É óbvio que é o iceberg, né? O iceberg está lá há séculos. Porque para ele derreter, para o cubo de gelo derreter, você joga no fogão, 1 segundo ele derrete. Só que para o iceberg derreter, ele precisa de uma quantidade imensa de calor para variar a temperatura de 1 grau Celsius, quem dera de 80 graus Celsius para derreter. Beleza? Então, essas duas propriedades aí seriam determinar a capacidade térmica, né? Deixa eu passar para cá. Quanto maior a massa, maior o calor específico. Eu não falei de calor específico ainda, mas só entender. A gente tem essa equação aqui, né, para a capacidade térmica, que é exatamente isso. A capacidade térmica fica determinada em termos da massa e do calor específico, onde aqui o calor específico é exatamente o que eu quero dizer como propriedade do material. Beleza? Eu falei, capacidade térmica é o quê? Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Dependendo do material, você tem diferentes capacidades térmicas aí. Beleza? Tá bom. Então, a gente tem essa relação aí de capacidade térmica, em termos da massa, em termos do calor específico. E a gente tem uma noção já de como é que a gente consegue, então, fazer coisas no laboratório, fazer planos e tal. E, de fato, tipo assim, se você for pegar... Você tem esse calor específico, né? E, diferentemente da capacidade térmica, é a grandeza física do material, a capacidade térmica do objeto. E a capacidade e o calor específico determina aí a relação de calor fornecido de um corpo com a variação de temperatura observada. Só que veja só, isso é com relação ao material, então vai depender da massa também. Se você olhar para a equação aqui, você vê que quanto maior o calor específico, maior a capacidade de reter calor, maior a capacidade térmica. A gente tem essa tabela aqui, você vê que o calor específico da água é tipo assim, grande pra caramba. Eu não sei de nenhum material que tem calor específico maior que o da água. O que isso quer dizer? Significa que você pode ficar esquentando a água o dia todo, ela vai variar a temperatura muito pouco. É por isso que demora muito para ferver água. Demora muito mais que para ferver óleo, por exemplo, porque o calor específico da água é bem maior. Sacou? É, é isso. Isso aqui também tipo, dá para ver, tipo assim, o calor específico do alumínio é bem maior do que do aço. O que significa? Você pegar tipo uma panela de aço fininho versus uma panela de alumínio fininho, a de aço vai esquentar bem mais rápido. Isso. Deixa eu ver para onde a gente vai. Tá bom. Então, antes de continuar, agora eu vou só tipo, a gente vai seguir para fazer umas questões usando isso aí, usando capacidade térmica, mas antes eu vou mostrar um vídeo. Se eu conseguir minimizar. Aqui. Que é um experimento que meus meninos fizeram no 2º ano do colégio. Achei no YouTube. Eu acho que não vai precisar ouvir, tá? Então, vamos ver. O experimento é esse. Os balões estão aí. Tem 3 balões em cima da vela. Um balão tá só o balão cheio, outro é um balão com água, outro é um balão que tem uma areia. Se vocês verem, aqui tá um pouquinho mais escuro. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Beleza. Aí, se você... Vamos lá, então os dois aqui estão na vela, os 3 estão na vela. Ignore do ar por enquanto, nós vamos só olhar, tipo assim, pro da água e pro da areia. Eu vou voltar aqui na apresentação. Cadê? Olha, calor específico da água, muito maior que da areia, 5 vezes maior. Então, o que eu espero que aconteça? Os dois estão aqui recebendo o mesmo tanto de calor, só que a água vai esquentar mais devagar do que a areia, porque o calor específico é menor. Então, eu espero que a areia exploda mais rápido aqui do que a da água. Bom, vocês viram, né? Foi muito rápido assim.
Beleza? Tipo, tu falou ali, tipo assim, 13 segundos explodiu de areia, o de água, 6 minutos depois ainda tá aí, firme e forte. Eu não sei quanto de água eles botaram, né? Também. A vela tá quase desistindo. Olha, esse aí a vela até desistiu, né? Beleza. Os outros vídeos que eu vi, a água demora muito tempo para explodir. Então veja só, né? Tipo assim, aqui nem deu para o balão de água explodir. Mas eu não sei quanto de água eles botaram, porque se eles tiverem enchido o balão com água, então a capacidade térmica, além do calor específico ser grande, a massa fica grande, né? Então aqui não esquenta mesmo. Mas ali, como era pouca areia, pouca massa de areia, esquentou muito rápido. Aí explodiu o balão. Mais rápido do que o do ar. Sacaram? Aí, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o experimento aí? Eu queria saber por que a vela apaga. Ela falou aqui, na verdade, é porque deu um problema no experimento dela. Aqui, ó, ela tava com um furo e por causa disso a vela apagou. Aí, porque aí ficou Ah, tá, pingando. entendi. Mas, tipo assim, a princípio, eu acho que esse era o melhor vídeo. Vou tirar esse aqui sem som. É o mesmo experimento, tá? O balão é branco, esse vídeo é pior. Aí os caras aqui estão segurando aqui, você viu da areia. Desculpa, né, gente? Deixa eu voltar. O mesmo experimento. Aí tá aqui o balão. Eu não tô conseguindo tirar isso aqui. Tá aqui o balão de água, balão de ar, balão de areia. O de areia explode bem rápido. O de ar explode depois de um tempo. É a mesma coisa aqui. O de água não. Ah, explodiu no final. Aí um tempo depois tá lá, cortou. Ah, e o de água explode. Beleza? Mas demora mais, bem mais aqui. É que eu acho que eles botaram bastante mais água do que areia, a massa, né? Porque se a gente olhar para a tabela aqui, o calor específico da água é 5 vezes maior que da areia. Então, ali ficou tipo 2 segundos para explodir da areia, 1 minuto para explodir da água. 1 minuto é tipo 20 vezes mais, 30 vezes mais que 2 segundos, né? Não 5 vezes. Então, eu acho que devia ter tipo 6 vezes mais água do que areia. Beleza? Então é isso, né? A gente está aqui, capacidade térmica, capacidade dos objetos, calor específico te diz como é que funciona o material. E além disso, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Tá? Voltar no experimento da concha lá. Aquela mesma concha lá, ela é de aço, ela pesa 180 gramas. Qual o calor específico do aço? Aí vai estar aqui. Lá atrás a gente calculou a capacidade térmica daquela concha. E agora a gente descobriu que essa concha pesa 180 gramas, que é uma quantidade razoável, assim. E a gente tem essa equação, né? De novo, a gente isola aqui o calor específico, que é o que a gente quer descobrir. E a gente tem aqui, né, calor específico, é a capacidade térmica sobre massa. E substitui os valores, né? Tá aqui. Fica 90 joules por grau Celsius por 130 gramas, dá meio joule, 0,5 joule grau Celsius por joule por grama por grau Celsius. Certo? E é legal porque essa questão eu que fiz, né? Tipo, eu fiz ela olhando os valores, aí dá até para ver que tá condizente, né? Eu não falei disso aqui hoje, mas aqui, isso aqui tem caloria, aí o ácido aqui, na verdade é tipo 0,12 cal por grama grau Celsius, e aí uma caloria é mais ou menos 4 joules, então isso aqui vai ficar igual a tipo 0,48, né?
que é bem o que estava aqui, deu 0,50. Né? Tá claro, então? Equação simples aqui. A gente isola, substitui os valores e acha o resultado. Beleza, então aqui a gente encontrou essas duas equações hoje, né? Essas aqui na direita, na esquerda. Que a gente encontrou esses conceitos aqui de capacidade térmica e calor específico. Mas a gente vê que, tipo assim, aqui a gente tem uma relação de o que acontece quando você dá calor para um corpo, sabendo a capacidade térmica, e aqui você descobriu como é que se determina a capacidade térmica. Isso quer dizer que, tipo assim, se você souber a massa e souber o calor específico, aí você vai saber qual que vai ser a relação da entrega de calor com variação de temperatura com essas coisas aqui, certo? Tipo, literalmente você pega esse MC aqui, né? Você pega esse MC aqui e substitui aqui, né? Porque isso aqui é capacidade térmica. Aí você acha essa equação, né? Isso aqui é capacidade térmica. E essa equação aí, tipo assim, eu acho que é a equação mais importante aqui da calorimetria, porque é com ela que você resolve, tipo, literalmente 100% das questões do Enem. Mas você tem que também saber as técnicas, né, que você usa, que é conservação de energia, que vocês viram lá com o Samuel, a gente vai aplicar aqui, e potência, que é a questão que, tipo assim, desde que eu comecei a dar cursinho, aula no cursinho, eu falo, mano, tem uma questão disso no Enem, todo ano, não tem erro, questão de potência. Tá? Então, é isso, né? Tipo assim, a gente viu essencialmente, é isso que tá na tela aqui. Ah, que macete é a dica que eu dou pra memorizar, né? Que é tipo, que macete, que macete, que macete. Eu não gosto desses negocinhos, na verdade, só que achei engraçado, me falaram. Aí, tô falando aqui pra vocês. Depois tem um Q igual a ML que vira aqui moleza. Mas essencialmente é isso, então. Vou voltar só pro começo. Tá aqui o cronograma. A gente viu revisão. A gente teve revisão hoje. Aí, depois conservação de energia, potência. Calor latente, uma coisa que cai menos, mas cai também. Aí, essa aula de reserva aqui, a gente faz exercício. Mas eu acho que a aula de potência vai ocupar 2 aulas, na verdade. Tá, só isso. Eu vou parar a gravação, rapidão.